Ô, gente, tudo bom? Tranquilo, pessoal? Satisfação novamente em encontrá-los. Eu sempre falo isso, satisfação, porque é realmente uma satisfação encontrar, tá certo? Vocês, né? Meus ex-alunos, alunos, colegas de área, amigos, tá certo? Visitantes, nesse canalzinho do professor que expõe as maravilhas do mundo da biologia, né? Os conceitos básicos importantes, mergulhado no conhecimento biológico, ok? Muito bem, pessoal, hoje nós vamos ver então a continuação, tá certo? Dos cordados, tá certo? Né? A classificação dos cordados. Na aula passada nós demos uma introdução, uma pequena introdução a respeito deles, e hoje nós vamos ver uma classificação, principalmente explorar, né, um grupo muito importante que seria então os protocordados, para depois entrar nos vertebrados propriamente dito, ok? Geralmente os alunos fazem muita confusão nessa parte, né, quando está estudando a parte de protocordados e vertebrados, né? Então, para ficar mais simples, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa classificação dos cordados e dividir em dois grupos, né? Os cefalocordados, ou seja, os protocordados, e os vertebrados, né? Você fazer essa classificação fica melhor para você estudar didaticamente, né? Em cima dessa classificação, né, desses dois grupos, a gente vai fazer todo o estudo que vem na sequência, tá bom? Fica mais fácil e é melhor para você entender, ok? Bom, gente, classificação dos cordados. Dois grupos importantes. Dois grupos? Dois grupos. Quais seriam esses dois grupos? Nós temos os protocordados e cordados. Vai ficar mais fácil entender, ok? Então nós temos os protocordados e vertebrados para melhor explicar essa classificação. Melhor entender uma classificação didática, como eu falei. Então, mergulhando inicialmente nos protocordados. Professor, protocordados? E esses nomes difíceis aí? Vai ter que saber, né? Vai ter que guardar. Porque isso aí é muito cobrado, a nível de vestibular, de Enem e tudo mais, ok? Então, protocordados, também chamados de acrânia. Lembra de acrânia na aula passada? Quando você fala em acrânia, prefixo A, não crânia, crânio. Seria aqueles sem crânio, sem céfalo e sem as vértebras, tá, que constituem o corpo do animal. São acrânia, tá certo? São protocordados ou acrânia. Tá bom? Muito bem. Então, esse primeiro grupo, ele pode ser dividido didaticamente em três. Três subfilos importantes. Tá? Lembra do Hulk? Hulk? Como assim, professor Hulk? As iniciais HUC. Primeiro subfilo no qual é dividido os protocordados ou acrânia. Primeiro, os hemicordados. Hemicordados? Tá certo? Hemicordatos. Pode ser hemicordata ou hemicordatus. O segundo subfilo, importante para a gente guardar, tá? Seria os urocordatas. Ok? Também chamado de urocordatus, a gosto do freguês. E o terceiro, né? O terceiro subfilo, que seria o cefalocordatus ou cefalocordata. Tanto faz, tá certo? Com a terminação A ou terminação OS, esses três subfilos aí, eles dividem então, tá, esse primeiro grupo, que seria o grupo dos protocordatas ou acrânia. Me entenderam bem? O professor, é complicado, isso faz bagunça na cabeça, né? Faz bagunça. Professor, vem aqui um pouquinho. Pois não. Será que dá para o senhor repetir para isso? Professor? Repete tudo. Tá bom, vamos repetir. Tá certo. Então, classificação dos cordados, tá certo? Os cordados, a gente divide em dois grupos importantes. O primeiro grupo que a gente vai ver hoje. E o segundo grupo a gente vai ver nas próximas aulas, ok? Então nós temos lá dois grandes grupos. Primeiro, protocordados.
Protocordados? Sim. E o segundo grupo seria então o grupo dos vertebrados. Ok? Ok. Quer dizer que os cordados são divididos nesses dois grupos. Como a gente vai explorar na aula de hoje, tá? Esse primeiro grupo que são dos protocordados, eles, os protocordados, eles são divididos em 3 subfilos. Lembra? Reino, filo, classe, 3 subfilos. Então seria lembra Hulk? Lembra do Hulk? H-U-C, tá? Não é K, é C no caso, Hulk, tá? Para lembrar o nome do quê? Dos 3 subfilos. Começa com H. Com H? Com H. Hemicordatos. O hemicordata. Legal. Urocordatos ou urocordata, tá? E C, cefalocordados ou cefalocordata, tá bom? E acho que agora ficou legal, né, gente? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, agora nos hemicordatos. Os hemicordados, eles têm, tá certo? Uma forma, assim, vermiformes, são vermiformes. O corpo é molinho, como corpo em forma de verme, e é molinho, tá certo? Corpo alongado, esse é um corpo alongado, molinho, em forma de verme, tá certo? A região anterior existe uma probóscite, como se fosse uma trombinha e um colar. Essa probóscite a gente encontra também no filo dos anelídeos, nas minhocas, um probóscito, uma trombinha, tá certo? Eles têm. A notocorda, lembra da notocorda? É uma característica importante aí no caso, né, dos cordados, né? Então, essa notocorda, ela é muito rudimentar, tá certo? Ela é bem rudimentar. E se ela é bem rudimentar, pessoal, ela é chamada de estimocorda. Estimocorda? Isso, estimocorda, tá? Por que são chamadas de estimocorda, essa notocorda? Porque ela é uma notocorda assim, bem reduzida, rudimentar e vestigial. É mesmo? Por isso que recebe esse nome, ela é vestigial e rudimentar. E por apresentar essas características, tá certo? Eles são classificados como se fosse um filo independente. Olha! Por apresentar essa notocorda rudimentar de nome de estimocorda, exato, né? Por apresentar essas características, eles são considerados, são colocados às vezes, tá certo? Num filo pequeno e independente. Tá certo. Hemicordados, professor? É o hemicordados. Nós estamos falando dos hemicordados, tá certo? Além disso, eles são marinhos, são enterrados na areia, né? E o representante principal aí desse grupo dos hemicordados seria quem? O Balanoglossus sp. O Balanoglossus não é banana, hein? É Balanoglossus sp. Ok? Tá certo? Então ficou legalzinho, né, pessoal, tá? São os hemicordados, né? Seriam um dos subfilos de quem? Dos protocordados ou a crânia, tá bom? Eu acho que foi bem divididinho assim, acho que é mais fácil você guardar. Porque você pega um livro de biologia, você pega uma apostila de cursinho, às vezes é difícil de você entender, tá? Fechou? Fechei, muito bem. Agora, os urocordatas, também chamados de tunicados. Esses que são os tunicados, são os urocordatas. E por que eles são chamados de urocordatos, professor? Tá? Por que são chamados de tunicados? Por que os urocordatos são chamados de tunicados? Porque eles apresentam uma túnica, um manto. Como se fosse um manto. Isso, uma túnica, tunicados. Tá bom? Né? Quem são esses? Urocordados. Características assim importantes, pessoal, para a gente guardar, né? Gente, presta atenção na aula, depois vocês conversam, tá? Depois vocês falam sobre o campeonato de times aí, agora não é hora disso. O professor tá tentando caprichar na aulinha de vocês aí, presta atenção, depois vocês guardam. Tá bom, tá. Palmeiras, tá. Depois vocês falam, Fluminense hoje, tá? Depois vocês falam sobre isso, tá? Bom, esses são os urocordados. Agora vamos para características principais. São marinhos. Eles podem ser sésseis ou vágeis ou flutuantes. Lembra do lance do céssio e do vágio? Céssio, parado. Vágio, tá certo? Que se movimenta, que tem uma certa dinâmica. E flutuantes, como se fossem as águas vivas, os quinidários. Tá bom?
Eles possuem um manto ou túnica, tá? Esse manto ou túnica, ele é formado por tunicina. E essa tunicina é um isômero de celulose. Quer dizer que a composição química, então, seria esse isômero de celulose, essa tunicina, que forma um manto dos tunicados, tá? Os urocordadas? Exatamente. Tá bom? As características dos cordados se encontram na fase larval. Quer dizer que as características deles, tá, de cordados, é na fase larval, principalmente. E representante desse grupo, nós temos quem? As assídeas. Assídeas, tá certo? Então, assídeas, representantes dos urocordados, né? E dos hemicordados, nós temos lá, então, o Balanoglossus sp. Tá certo? Tá bom. Então, tá bem divididinho, hein, a aula, né? Para vocês entenderem, tá? O que nós estamos vendo, professor? Nós estamos vendo a classificação dos cordados. Mas o que mais? Qual a classificação dos cordados que nós estamos vendo? Nós estamos vendo os protocordados. E os cordados? Na próxima aula. Entendi. Para acabar a aula, tudo junto, ó, para acabar. Nós temos quem? Os cefalocordados. É mesmo, os cefalocordados, né? E os cefalocordados, eles podem ser chamados também de leptocárdios. Os leptocárdios? Leptocárdios, os cefalocordados, E o que significa leptocárdios? Significa uma palavra coração fraco, tá certo? Coração frágil. É o nome de leptocárdio. Ok? Então, cefalocordados ou leptocárdio. São pequenos, são frágeis, tá certo? Eles têm um formato assim psiloformes, lembram então os peixinhos, tá certo? Possuem vida livre, né? São marinhos de vida livre, com notocorda permanente, tá certo? A notocorda é totalmente permanente e bem desenvolvida. Líder da banda, Anfioxo. O Anfioxo é o Anfioxo, tá certo? Ok? Tá? Então, o que nós vimos nessa aula? Nós começamos a ver o quê? A classificação dos cordados. Ponto. E quando você fala em classificação dos cordados, dois grupos. Os hemicordados, ou seja, os protocordados, tá vendo? Faz confusão. Os protocordados e depois nós temos os vertebrados. Tá. Então, nessa aula nós vimos quem? Os protocordados. E quando você fala em protocordados, guarda bem, você lembra em 3 subfilos importantes, tá? Antes de falar sobre os subfilos, nós temos então o nome protocordados ou a crânia, né? A crânia significa sem crânio, sem céfalo, sem vértebras. E dentro dos protocordados, agora sim, os 3 subfilos que você não pode esquecer. É o Hulk, H de hemicordado, U de urocordados e C de cefalocordados. Muito bem, tá certo? E dentro dessas divisões você tem as suas características. Só para lembrar de representantes, tá? Hemicordados, Balanoglossus sp. Urocordados, tá certo? Ou tunicados, a túnica assídeas. E você tem de cefalocordados, tá? O Anfioxo, parece uma lança, parece um peixinho interessante e bonitinho. Tá bom? É isso aí. Na próxima aula a gente vai ver os vertebrados e vamos começar falando dos peixes. Peixes. Fechou? Fechou, tá? Os alunos fazem bastante confusão nessa parte por causa dessas divisões. É muito comum a gente ver lá na sala de aula os alunos fazendo confusão. O que o professor faz? O professor faz um esquemão mostrando então com chaves as divisões para melhor guardar na cabeça. E isso aí tudo é cobrado depois, tá? Legal? Muito bem, gente. Um grande abraço do professor. Fique com Deus, ok? E na próxima aula a gente vai entrar com tudo nos peixes, explorando os vertebrados. Um grande abraço para você, saúde para você, para os seus amigos, para sua família e até lá, gente. Beijo do velho. Falou? Falou!